Mas olha só, agora à noite, eu queria convidar assim a igreja, vamos ler um pouco a Bíblia ou não? Vamos ler um pouco a palavra de Deus? Fazer um exercício assim, nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Eu quero ler mais e falar menos, amém, irmãos? Então, não sei se eu vou conseguir, tá? Mas o objetivo é esse, né? Mas eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do verso 45. Nós vamos conversar um pouco sobre Mateus 24 e Mateus 25. Mateus capítulo 24, do verso 45, para começarmos até o verso 51. E a palavra de Deus, ela diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, ele disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar, olha só, ele começar a espancar os seus irmãos, os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados. Curioso, né, irmãos? Essa parábola. Verso 50. Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Olha só, agora à noite eu quero conversar menos e ler mais, né? Mas o que eu quero conversar com os irmãos hoje à noite é falar sobre três perigos que nós, igreja, nós corremos enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Amém, irmãos? Igreja, preste atenção. Nós corremos três perigos, e Jesus aqui nesse capítulo, nesse texto, ele conta três parábolas para falar desses três perigos que nós corremos enquanto nós, igreja, aguardamos a volta de Jesus. O contexto dessa parábola que nós lemos é o sermão apocalíptico de Jesus, que começou no início aqui do capítulo 24. É o sermão escatológico, apocalíptico de Jesus, onde Jesus, então, ele fala sobre como a história, como o mundo vai caminhar antes da sua volta. O que vai acontecer com o mundo e com a história enquanto Jesus não volta, e com o passar do tempo, com o passar dos séculos, e quando o Senhor estiver demorando, o que vai acontecer com o mundo, com a história antes do fim? E para resumirmos, assim, bem resumidinho, né? Duas coisas são essenciais para a gente entender do que Jesus fala aqui sobre o que vai acontecer com a história enquanto Jesus não vem. Duas coisas são essenciais. Primeiro, o mundo, a história, vai ser marcado por diversos tipos de crises. Jesus fala de diversos tipos de crises que vão acontecer à medida que o tempo for passando, que a história for passando. A segunda coisa essencial é que essas crises, diz Jesus, elas vão crescer. À medida que o tempo vai passando, e Jesus vai demorando para voltar, a história do mundo vai acontecendo. Vão acontecer muitas crises, e essas crises vão crescer. Elas vão se intensificar à medida que o tempo
for passando. Jesus fala aqui sobre diversas crises, eu vou só citar. Por exemplo, Jesus fala sobre a crise espiritual. A crise espiritual. Uma crise dentro da igreja vai acontecer, por quê? Porque Jesus fala que muita gente vai ser enganada dentro das igrejas por falsos cristos e falsos profetas. Falso Cristo, eu sempre digo aqui, né? Não é o Henrique Cristo. Vocês lembram do Henrique Cristo? Eu nem sei se está onde anda já, né? O Henrique Cristo, lembra? Né? Aquela figura, né? Interessante, né? Mas não é o Henrique Cristo. Cristo, a palavra Cristo no original significa ungido. Ungido. Então vai ter muito. Vocês já ouviram falar assim dos ungidões? Sujeito ungido. Vai ter muito ungido, gente que se diz ungida e que é falsa e vai enganar muita gente dentro das igrejas. São falsos cristos e falsos profetas, inclusive fazendo sinais. E Jesus fala sobre essa crise espiritual que vai acontecer, da apostasia, muita gente apostatando da fé. E Jesus fala disso aqui, sobre essas realidades. Jesus vai falar sobre outra crise, além da espiritual, crise política que vai acontecer, porque ele fala de guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Isso então nos remete e fala das crises políticas. Jesus fala da crise social, crise moral, que vai também vai marcar o mundo e a história enquanto o mundo caminha e Jesus não volta. Crise social, moral. Se não, veja, por exemplo, Mateus 24, do verso 10 ao 12, pode abrir aí a mídia, Mateus 24, do verso 10 ao verso 12, Jesus diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, muitos escândalos, trair, muita traição e infidelidades, e odiar uns aos outros, muito ódio. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quem, irmãos? De quase todos. Então, aqui está falando de crise social, crise nas relações, escândalos, traições, ódio. A iniquidade, a maldade crescendo e se multiplicando, e Jesus fala sobre essas realidades. Jesus também vai falar, olha que coisa curiosa, sobre crises ambientais, aqui, nesse capítulo. Crises ambientais. Ele fala sobre fomes que virão, ele fala sobre terremotos. Jesus fala que o sol vai escurecer, né? A lua vai parar de dar o seu brilho, né? No 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E fala de terremotos, fala de fomes que vão assolar o mundo, e aqui nos remete a crises ambientais. Diversos tipos de crise que vão se agravando na sua incidência e na sua intensidade, vão se agravando porque Jesus fala que a iniquidade vai se multiplicar. Olha que interessante, a matemática da iniquidade é multiplicação, não é adição, irmãos, é multiplicação. A iniquidade vai se multiplicar, o mal. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que Jesus vai dizer assim, e Jesus ensina que a igreja dele vai viver em que mundo? Em que mundo que nós vamos viver, irmãos? Em que mundo que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo? É nesse mundo em crise. É no meio dessas crises que a igreja de Jesus vai viver. E essas crises vão estar acontecendo no mundo e nós estamos vivendo nisso tudo, e isso pode nos afetar.
Eu já disse aqui, e vou repetir, porque ainda é janeiro, é início de ano, 2026 chegou chegando, não é verdade, irmãos? Tudo isso aqui, todas essas crises que Jesus fala, não está acontecendo hoje. Todas, exatamente todas, estão acontecendo hoje. E o ano mal começou e nós já estamos falando de guerras e ameaças e rumores de guerras, de crises políticas intensas, crises sociais, crises ambientais. E nós não estamos vivendo fora do mundo, nós estamos vivendo dentro deste mundo, destas realidades. E essa semana até fiquei assustado. Eu sempre digo assim, tem umas coisas que eu leio, irmãos, assim, e dá um medinho, né? Dá um medinho na gente, né, irmãos? A Europa mobilizou exércitos para a Groenlândia. Falei, ai meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia da gente, Senhor. Porque o Trump quer a Groenlândia. O que vai acontecer aí, eu não sei. Mas olha que Deus tenha misericórdia. Mas você vê as movimentações, as ameaças, as inseguranças, as incertezas. E nós vivemos. E aí, Jesus está dizendo assim, olha igreja, a história, vocês vão viver dentro de uma história que é marcada por crises, e crises que vão crescer. Crises que vão se intensificar. E aí vocês, igreja, correm 3 perigos, preste atenção. Porque vocês correm 3 perigos vivendo nesse mundo. Enquanto vocês aguardam a minha volta, cuidado, porque tem 3 coisas danosas que podem acontecer com você, enquanto você aguarda a minha volta, vivendo nesse mundo em crise. O primeiro perigo que a gente corre. E aí Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola a gente leu, que é a parábola do servo mau, do servo infiel. Qual o primeiro perigo que a gente corre vivendo num mundo assim? Igreja. É o perigo da gente se deixar vencer pelo mal. Cuidado, porque a gente pode se deixar vencer pelo mal. A parábola que a gente leu fala de um servo, de um encarregado. Aí no verso 45, veja de novo, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado? É o encarregado de cuidar das coisas do Senhor, do seu Senhor. Ele é um encarregado. Essa parábola aqui fala de pastores e líderes, especialmente. Pastores e líderes. Fala de um servo encarregado de cuidar das coisas do seu Senhor. E ele fala aqui que acontece uma coisa interessante, que aquele servo, verso 48, aí do texto, mas o que acontecerá se aquele servo ficar mal, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir, o Senhor está demorando, e começar a espancar os seus companheiros, os seus irmãos, e a comer e a beber com os bêbados, perdeu o temor do Senhor, perde o temor, e ele é um encarregado. O que vai acontecer com esse servo? Então é um servo encarregado, em que em algum momento, porque o Senhor está demorando, ele começa a ficar mal, maligno. E aí ele começa a usar do mal para cuidar das coisas do seu Senhor. Ele começa a praticar a iniquidade e a usar do mal para fazer a obra do Senhor. Ele começa a oprimir os seus companheiros, seus irmãos. Ele começa a abusar deles, ele começa a espancar, ele começa a ser violento. E ele perde o temor, ele vai fazer alianças, porque na Bíblia, comer e beber com alguém, sentar à mesa de alguém é um símbolo de comunhão. Começa a ter comunhão, a se associar com gente que não deveria se associar.
mas porque o Senhor está demorando. E a demora do Senhor, o tempo vai passando, ele vai vivendo num mundo em crise, e ele vai vendo que no mundo, muita gente prospera mentindo. No mundo, muita gente se dá bem enganando. No mundo, muita gente se dá bem oprimindo, explorando os outros. Aí ele fala assim, quer saber? Vou começar a fazer igual. E ele começa a querer servir o Senhor, olha só que usando do mal para fazer isso, porque ele foi se tornando mal. Aqui, a gente está falando do princípio, é um princípio, tenta nunca mais esquecer um princípio, que eu chamo de princípio do gol de mão do Maradona. Amém, irmãos? Princípio do gol de mão do Maradona. Quem lembra aí que o Maradona é dessa época? Porque só os mais velhos, né? Lembra que numa Copa do Mundo o Maradona fez um gol de mão? Vocês lembram disso? Maradona fez um gol de mão. Qual é o fim, o propósito, o objetivo? É ganhar a Copa. Para ganhar a Copa, você está disposto a fazer uma coisa ilegal? Faço gol de mão para ganhar a Copa. O mundo aplaude e diz assim, esse aí é malandro, olha, esse aí é... O mundo aplaude. Eu fiz uma coisa errada e ilegal para ganhar a Copa. Mas no reino de Deus não pode ser assim. Qual é o princípio? Irmãos, eu posso fazer gol de mão para Jesus? E aí? Se eu fizer um gol de mão, mas for para Jesus, vale? O que a palavra de Deus ensina, irmãos? Preste atenção nisso aqui. Gol de mão para Jesus é gol contra. Porque quando eu quero, é mesmo que for para Jesus, porque no reino de Deus o fim não justifica os meios. No mundo sim, o fim justifica os meios, mas na igreja o fim não justifica os meios. O fim é a gente fazer gol para Jesus, e para Jesus eu faço até gol de mão. Se eu precisar fazer uma coisa ilegal, ilícita, para o reino de Deus, tem muito pastor que ficou assim, igual esse servo. Eles dizem assim, eu faço. Eu uso de coisas ruins, coisas que desagradam a Jesus, coisas que são ilícitas, para cuidar das coisas de Jesus. É o princípio do gol de mão do Maradona. Só que no reino de Deus, quando a gente quer fazer para Jesus, mas faz do jeito errado, eu estou fazendo um gol contra. Eu não estou fazendo. Sabe por quê? Porque gol de mão no reino de Deus, irmãos, não nos dá vitória, produz escândalo. Essa semana, olha as notícias, 2026 chegou? Chegando. Senadora Damares jogou uma denúncia no ventilador da internet. Ainda bem que não é da IB, né? É o ventilador da internet. Que denúncia que ela jogou lá, senadora? Que tem grandes igrejas e grandes pastores que pode ser que estejam envolvidos no desvio de dinheiro do INSS. Grandes pastores e grandes igrejas. Ela falou uma coisa, o Silas Malafaia cobrou ela e ela foi lá e pôs a lista na internet, irmãos. Olha que coisa. Já está tudo errado aí, né? Mas, aí tem gente que diz assim, mas eles, se for comprovado que teve um desvio de dinheiro, é um dinheiro ilícito, muita gente vai dizer assim, mas foi dinheiro ilícito para abrir igreja. É dinheiro assim, mas eles usaram para abrir igreja. Pode, irmãos. O que Jesus está dizendo, essas pessoas, se isso for comprovado,
é essa parábola aqui, de gente encarregada, que está usando de coisa ruim para cuidar dos negócios do seu Senhor. E o Senhor não aprova, porque Ele diz assim: gol de mão é sempre contra mim, porque não produz vitória, produz escândalo, e é contra o reino de Deus. E nós, igreja, não podemos aceitar que os nossos líderes simplesmente façam coisas assim. E a gente poderia multiplicar exemplos que a gente vai vendo nas notícias de pastores. Teve um líder evangélico que foi pego com 500 mil no armário. Agora ele não consegue explicar de onde veio os 500 mil. E é crente. Mas é para ajudar na obra. Não. Nós não podemos aceitar. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é: cuidado, igreja, porque quando vocês vão vivendo num mundo cheio de crise, onde a iniquidade se multiplica, vocês correm o risco de começar a fazer as coisas debaixo de iniquidade para mim. Só que não fazem para mim, vocês fazem contra. Porque as coisas de Deus têm que ser feitas do jeito de Deus. Amém, irmãos? No reino de Deus, as coisas de Deus têm que ser feitas do jeito de Deus. E é muito, muito melhor para o reino quando a igreja é pobre, mas limpa, do que uma igreja rica e corrupta. É muito melhor para o reino, para o nome de Jesus, quando a igreja é pobre, é fraca, é pequena, mas ela é limpa. Ela é, como diz aqui, ela é um servo fiel e prudente, diz a parábola. Eu sirvo com fidelidade e eu sirvo do jeito de Deus. É muito melhor para o reino. Mas é o perigo. E esse perigo nós temos visto hoje nos jornais, que esta parábola está se cumprindo. E nós temos que tomar cuidado. O segundo perigo que a igreja corre, vamos ler texto? Aí vem a segunda parábola, na sequência, Mateus 25, do verso 1 ao 13. O segundo perigo, meus irmãos, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus num mundo em crise, além da gente ser contaminado com o mal, como aconteceu lá na primeira, o segundo perigo é a gente deixar o fogo do nosso coração se apagar. Vivendo num mundo em crise, cuidado para o fogo não se apagar no teu coração. O fogo do evangelho, o fogo da esperança, o fogo da fé se apagarem dentro do teu coração. Porque esse é o perigo. Se não, veja Jesus na sequência, Mateus 25, verso 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, olha a demora do noivo, e a gente esperando o noivo. O que aconteceu, irmãos? E como o noivo estava demorando, o que aconteceu? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Igual quando o sermão do pastor está demorando, amém, irmãos? Vai ficando sonolento, vai adormecendo. E aí, diz o texto, verso 6, mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Verso 8, e as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Obrigado, Washington, obrigado. Porque as nossas lamparinas estão se apagando. Verso 9, mas as prudentes responderam o quê? Não, porque então vai faltar tanto para nós
como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E o que aconteceu, irmãos? Esse para mim é uma das frases mais tristes da Bíblia. E fechou-se a porta. O tempo da oportunidade terminou. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos o dia e a hora? Não sabemos. Nós temos que vigiar. Vigiar o quê? Para quê? Para que o fogo das nossas lâmpadas não se apague. O versículo-chave aqui dessa parábola é o verso 8. Veja aí o verso 8 na sua Bíblia. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram. Por quê? Porque as nossas lamparinas estão se apagando. O perigo, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, vivendo num mundo em crises que se intensificam e nós somos atingidos por essas realidades. Um perigo que acontece, além da gente ser contaminado com o mal, é o perigo do fogo, do evangelho, no nosso coração se apagar. Essas aqui, é curioso, porque nessa parábola, as virgens não se tornaram más. Lá na primeira, do servo, ele se tornou mau. Aquele encarregado se tornou mau. Foi contaminado pelo mal. Mas aqui, elas são virgens. A virgindade simboliza a pureza. Elas não se tornaram pessoas más. O que aconteceu com elas? Elas não ficaram pessoas horríveis. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que elas perderam a luz. Elas perderam o fogo. O fogo foi murchando dentro do coração. Perderam a esperança, o fogo da esperança, o fogo da fé. Foram se deixando vencer pelo desânimo. Porque o texto diz no verso 5 que todas elas, o noivo estava demorando e todas ficaram cansadas, ficaram sonolentas e adormeceram. Não é pecado a gente ficar cansado. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso cansaço para que o cansaço não vire na gente o desânimo e o apagar da nossa chama. Todas ficaram cansadas, sonolentas. E aí, em muitas delas, em 5 daquelas meninas, daquelas moças, o tempo passou e a chama das suas lâmpadas foi se apagando. Vou fazer uma pergunta para você. Você já teve experiência na sua vida de lidar com a demora do noivo? Não no teu casamento, mas com a demora do noivo? Você já orou por alguma coisa e parece que Jesus está atrasado ou não? Não vou pedir para levantar a mão. Quem está orando por alguma coisa aqui há anos e parece que Jesus está atrasado? Eu estou esperando o noivo. Eu estou esperando Jesus chegar. Eu estou esperando na minha vida. Eu tenho orado por um filho e o meu filho só piora. Eu tenho orado por uma carreira e a carreira só, pelo contrário, só piora.
o tempo vai passando, Jesus está demorando e a escuridão começa a crescer. 6 da tarde, 7, não tem mais sol, às 8 já está tudo escuro e o noivo nada. Pergunto para você, lidar com a demora de Deus é fácil, irmãos? E o que acontece no coração da gente? O que pode acontecer no coração da gente quando a gente está lidando com essa demora de Deus? O nosso coração corre ou não corre o risco da gente, a nossa fé murchar? Corre ou não corre o risco? A chama, você começa a ficar desanimado, a chama no coração vai se apagando, e aí a gente começa a viver do ânimo dos outros, porque elas queriam agora viver do óleo das amigas, do fogo das amigas. Dá um pouquinho do óleo. E tem muito crente que está vivendo assim hoje, porque a gente está esperando Jesus está demorando, o mundo em crise, crises piorando, atingem a gente, a escuridão aumentando, a gente olha e nada do noivo, e o coração vai murchando, e eu não tenho em mim decisão, eu não tenho em mim o compromisso, eu não tenho em mim essa firmeza de dizer, vou aguardar porque Jesus é fiel. Aí eu começo a pedir o óleo dos outros, a viver, é crente vivendo do óleo dos outros. Enquanto tem amiga para animar, eu estou na igreja. Enquanto tem gente dizendo, vamos lá, e tem gente animando, eu estou ali. Mas quando as amigas também ficam com o óleo na reserva, e quando não tem ninguém para ficar ligando, dizendo, vamos lá, onde é que você está? Vamos fazer. E fica jogando aquele óleo, aquele fogo, enquanto vai acontecendo, a pessoa está ali, mas enquanto não tem mais, a pessoa cai nas trevas. O fogo apaga. Não tem fogo. E Jesus diz assim, cuidado, igreja. Cuidado. Porque na vida vocês vão lidar com a minha demora. E vocês não podem deixar esse fogo apagar. Vigiem, diz Jesus. Vigiem, se preparem, estejam preparados. Porque essa é uma realidade. E o terceiro e último perigo que Jesus fala aqui, que a gente tem que tomar cuidado e que a igreja corre enquanto a gente espera por Jesus, vivendo num mundo em crise e crises que crescem, o perigo da gente cair na negligência. O perigo da gente cair na negligência, que é sinônimo de enterrar o talento. Qual é a terceira parábola que Jesus conta e fala assim, cuidado, igreja. Enquanto vocês me esperam vivendo nesse mundo em crise, cuidado para você também não enterrar, não cair nessa atitude da pessoa que enterra o talento. Vamos ler o texto? Vamos ler Mateus 25, na sequência, a terceira parábola, verso 14. Do verso 14 ao 30 diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu, como Jesus, partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento fez o quê, irmãos? Saindo, fez o quê? Um buraco na terra. Tem gente que só sabe fazer buraco na vida. Cavar buraco, né? Esse aqui fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se
o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse o quê, irmãos? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no quanto? No pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando, finalmente, o que tinha recebido 1 talento disse: olha o que ele diz agora para o Senhor. Sabendo que o Senhor é um homem severo. E aí ele chama Deus de injusto, porque ele diz assim: que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, na minha versão, e tem versões que dizem servo mau e negligente, omisso, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado, se fosse assim, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo a quem tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Terceiro perigo que a gente corre, vivendo num mundo em crise, onde as crises pioram e vão piorar, diz Jesus. É a gente cair no perigo, é o perigo da gente cair na negligência, como Jesus ensina aqui. É importante nessa parábola é perceber que aquele homem que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento, ele não fez o mal. Olha que coisa curiosa, ele não fez o mal. Ele não pegou o talento e torrou na gandaia. Talento era dinheiro. Ele não pegou aquilo que ele recebeu e torrou na gandaia. Torrou? Ele não fez o que é mal. O que foi que ele fez? Ele deixou de fazer o bem. É curioso aqui que esse servo, ele não faz o mal, ele não pega o que ele tem para promover iniquidades. Ele simplesmente deixa de fazer o bem com aquilo que ele recebeu. Ele diz, e por que ele enterrou, ele não fez o bem? Porque os outros 2 multiplicaram. Os outros 2 pegaram o que tinham e produziram. Multiplicaram a riqueza. Multiplicaram. Trabalharam. Fizeram o que é bom. E abençoaram vidas, porque eles multiplicando riquezas estão abençoando o quê? Abençoando vidas, mas aquele ali só enterrou. Por que ele enterrou? Por que ele não fez o bem? Sabe por quê? Porque ele dizia assim: não adianta. Não adianta fazer o bem. Não adianta eu pegar isso aqui e fazer uma coisa produtiva e edificante com isso que o Senhor me deu. Não adianta, porque não vai mudar nada. Por quê? Porque ele diz assim, porque o Senhor é severo. E aí ele diz que além de severo, ele é injusto, porque aí no verso 24, ele diz assim,
sabendo que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. O Senhor é severo, o Senhor é injusto, e aí por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse, eu não ia conseguir agradar o Senhor. Não ia satisfazer. Por mais que a gente faça, nós não vamos mudar o fato de que vai ser pouco e que não vai adiantar, porque o Senhor, Ele colhe aonde Ele não plantou. Então, não adianta eu fazer o bem. Essa é a atitude desse homem. Não adianta a gente se esforçar, ser um servo bom e fiel. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque Jesus não disse que o mundo vai piorar. Falou ou não falou, irmãos? A iniquidade não vai se multiplicar? A iniquidade vai multiplicar. As guerras vão aumentar, as maldades vão aumentar. Do que adianta a gente fazer o bem? E muita gente pensa assim. Do que adianta eu me envolver? Do que adianta eu trabalhar? Do que adianta eu servir, ser um servo bom, fiel, consagrado, que serve ao Senhor no mundo? Porque o mundo só vai piorar. Do que adianta eu me comprometer? E aí, ele enterrando, ele está dizendo, eu não quero me envolver. Do que adianta eu me envolver com a igreja e servir, se a gente sabe que a igreja só vai piorar, porque é escândalo em cima de escândalo? O que adianta? Do que adianta, gente? Isso é pouco, é muito pouco. Mas Jesus quer que a gente seja fiel aonde, irmãos? No pouco. O que adianta a gente aqui? O que adianta a IB distribuir 5 cestas básicas? Que bobagem! Diante dos problemas do mundo, isso não é nada, é pouco, não adianta nada. Mas Jesus quer que a gente seja fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Ele acha que ele tem muito pouco e que o pouco dele não vai fazer diferença nenhuma. Então ele pega e não se envolve, ele enterra. Ele diz assim, olha, não adianta a gente lutar, multiplicar riqueza, tentar melhorar o mundo, porque só vai piorar. E quanta gente tem essa atitude na vida? O que adianta eu fazer a barba hoje? Amanhã vai crescer de novo. O que adianta eu tomar banho? Amanhã eu vou estar sujo de novo. Do que adianta? Do que adianta a gente servir a Deus, a gente pegar a minha riqueza e comprometer para servir a um mundo que só vai piorar? Eu não. Ele não vira mal, ele não faz o que é mal, mas ele deixa de se envolver na obra de fazer o bem. E ele é repreendido por Jesus. Quanta gente hoje está tomada desse pessimismo e diz assim, olha, quer saber? O mundo que se exploda, a vida, tudo, eu não vou me envolver com mais nada porque não adianta. E vai tendo essa atitude desse pessimismo e cai nesse perigo dessa negligência que o Evangelho fala aqui. É muito curioso, e aí eu vou encerrar. Jesus estabelece no Evangelho o princípio do grão de mostarda. O que nos ensina o princípio do grão de mostarda, irmãos? Que ele fala que o reino é como um grão de mostarda, que é o menor dos grãos. É um nanogrão, é pequenininho, é um grãozinho de mostarda. Mas que quando é semeado acontece o quê? Diz Jesus, quando ele é semeado, ele cresce, vira uma árvore em que os pássaros podem fazer seus ninhos. O que nos ensina esse princípio, irmãos? Que as menores ações no reino de Deus fazem uma grande diferença. As menores ações no reino de Deus fazem uma grande diferença.
No reino de Deus nós somos chamados para eu sou chamado para eu ser fiel no meu pouco. E o mundo, eu sei que o mundo vai de crise em crise, que as crises vão se agravar, mas em nome de Jesus, eu vou me levantar e vou continuar semeando os meus pequenos grãos de mostarda do reino. Eu vou me levantar e vou continuar sendo sal da terra, vou continuar sendo luz do mundo, levando um pouco de alívio para quem precisar, que seja pouco, é o meu pouco, mas eu quero ser fiel no meu pouco. Eu não quero cair nesse pessimismo e nessa negligência que diz assim, não faz diferença nenhuma, eu não vou me envolver, não vou comprometer minha riqueza, vou enterrar. E Jesus está dizendo assim, cuidado, igreja, porque hoje em dia tem muito crente que deixou de se comprometer com a obra do reino. Sabe por quê? Porque não acredita mais que faz diferença, que adianta alguma coisa. Está desiludido, como esse servo aqui. Não é uma pessoa má, não está fazendo nada de errado, escandaloso, não pegou o talento e torrou na gandaia, não, mas ele enterrou o seu talento. Ele está deixando de se comprometer e de fazer o bem com o que ele pode. 3 perigos. Irmãos, 2026 chegou chegando, amém? Tudo o que Jesus fala de crises aqui, nós estamos vendo nos jornais. E nós somos igreja aguardando a volta de Jesus dentro deste mundo. E nós temos que tomar cuidado para que a vida no meio dessas crises e realidades não produza na gente essas coisas aqui. O perigo da gente se deixar vencer pelo mal, o perigo da gente deixar o fogo se apagar no nosso coração e o perigo da gente cair na negligência e dizer, não me envolvo, não quero saber, porque não adianta nada. Vou enterrar o meu talento. Cuidado, igreja, que em nome de Jesus, a gente olhe para o mundo em crise e a gente se levante e decida ser sal da terra e luz deste mundo, enquanto houver tempo. Amém, irmãos? Vamos orar?